Comunidade Pentecostal Palavra Viva. Tudo é possível ao que crê. Da série Aos que estão chegando. Capítulo 4. A dimensão espiritual. Um mundo espiritual. A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Paulo Lisboa e o tema do nosso vídeo de hoje é o mundo espiritual. O livro de Gênesis, em seus primeiros capítulos, nos ensina que Deus é o Criador de todas as coisas. Foi Ele quem imaginou, planejou e executou, trazendo à existência tudo o que existe. Ele criou a partir do nada, como nós já aprendemos, usando tão somente sua vontade, sua palavra e o seu poder, para que todas as coisas viessem a existir. É Ele quem sustenta a existência de tudo que existe. É Ele que nos mantém vivos e que mantém a vida de todos os seres animados. E da mesma forma, é Ele que mantém a harmonia do universo, impedindo que o caos ocorra, que planetas se colidam uns com os outros, se desintegrem ou saiam de órbita. É Ele que é a fonte de energia que possibilita o funcionamento constante do cosmos. A respeito do universo criado por Deus, o primeiro capítulo do livro de Gênesis nos traz uma informação muito importante. No primeiro versículo, podemos ler em algumas traduções, como a Almeida Revista e Atualizada, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Também lemos no versículo 14 em diante que disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Em Deuteronômio, Moisés volta a falar em céus, quando afirma que eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. E para não dizer que isto seria um estilo literário de um único autor bíblico, podemos destacar o Salmo 115, onde é dito que os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. E a carta aos Hebreus, onde o autor faz a seguinte citação: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Como podemos perceber, a Bíblia nos fala sobre a criação de céus, usando a palavra no plural, indicando assim a existência de mais de um céu. Nós, seres humanos, conhecemos o céu visível, que está acima de nós, onde estão estabelecidos o Sol, a Lua, os planetas, galáxias e estrelas. Temos observado essa criação visível há milênios, desde que nos entendemos por gente, usando os astros celestes para marcar o tempo, definir as estações, nos localizarmos no espaço e nos locomovermos de um lado para o outro, entendendo a época de plantar, de colher, entre tantas outras coisas. O Sol, a Lua e as estrelas interferem diretamente no funcionamento do planeta Terra e, consequentemente, nas nossas atividades aqui desenvolvidas. Mas, de fato, existem outros céus além destes que nós conseguimos ver? O apóstolo Paulo afirma ter sido arrebatado até o terceiro céu. Observem o que ele afirmou: em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Eu sei que tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Em sua carta aos Efésios, Paulo ensina que não temos de lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
O apóstolo João, no livro do Apocalipse, também afirma ter sido transportado para uma dimensão celestial, onde estaria edificado a Jerusalém celestial, que no fim dos tempos descerá a esta terra. Veja só o que ele falou. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Com base nessas passagens, podemos afirmar que há sim mais de um céus, além daquele que podemos ver com os nossos olhos. Considerando o que foi dito pelo apóstolo Paulo, há no mínimo 3 céus criados por Deus. Estes céus são dimensões invisíveis, intangíveis ao corpo humano, mas lugares absolutamente reais, tão reais quanto essa dimensão material que pode ser vista e tocada por cada um de nós. Alguns estudiosos entendem que o primeiro céu seria a atmosfera terrestre, que tem cerca de 11 quilômetros de altura, e é onde podemos encontrar as nuvens. E este primeiro céu daria a tonalidade azul ao nosso planeta, mantendo aqui todas as condições que os seres viventes da Terra necessitam, como o próprio ar. Para esses estudiosos, o segundo céu seria conhecido como espaço sideral ou céu sideral. Trata-se de um lugar ainda visível, mas não habitável para os seres humanos, pois as condições atmosféricas deles não nos dariam condições de vida. Seria onde estão os sistemas solares, como as galáxias, planetas e estrelas. E por último, para essas pessoas, o terceiro céu seria um local onde está o trono de Deus. Outros estudiosos, porém, compreendem que o primeiro céu seria toda a dimensão visível ao ser humano, além da Terra, compreendendo tanto a nossa atmosfera celeste quanto as galáxias, planetas e estrelas existentes. Nesta linha de estudo, o segundo e o terceiro céu corresponderiam a dimensões invisíveis, nas quais poderíamos encontrar tanto as almas daqueles que descansam em Cristo Jesus, ou seja, das pessoas que morreram salvas, quanto os seres espirituais, como anjos e demônio. Quanto a Deus, por não estar contida em nenhum dos céus, residiria em uma dimensão ainda superior e infinita, acima de todas estas. Como a Bíblia não nos dá detalhe a respeito desse restante da criação, dessa dimensão invisível e espiritual, não é possível dizer qual grupo está com a razão. A única certeza que temos é que há muita coisa, além do que conseguimos enxergar com os nossos olhos e tocar com as nossas mãos e pés. Podemos afirmar com absoluta certeza que há dimensões espirituais, lugares que o corpo humano não consegue acessar nem experimentar com seus sentidos naturais, os quais damos o nome de céus. São lugares para onde a nossa alma e o nosso espírito podem ser transportados e que são habitados ou ocupados por seres espirituais criados por Deus. Esses lugares são também conhecidos como mundo espiritual. E se há algo interessante afirmado na Bíblia, é que os mundos espirituais, apesar de invisíveis, são paralelo ao nosso mundo físico. Estão diretamente ligados ao mundo em que habitamos, conhecemos e experimentamos. Na verdade, o que acontece no mundo espiritual interfere diretamente no mundo físico, da mesma forma com que ocorre no mundo físico pode afetar diretamente o mundo espiritual. Preste atenção no que Jesus disse aos seus discípulos. Em verdade vos digo, que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo, que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso vos será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estou eu, no meio deles. Nos próximos vídeos, analisaremos toda essa questão com mais detalhes. Verificaremos também como se dá a interação entre o mundo físico e as dimensões espirituais, os céus. E falaremos também sobre os seres espirituais que a Bíblia descreve e a sua relação com nós, seres humanos. Fique conosco e aprenda mais sobre esses assuntos.